precisa de receita e tal. Não, vende aí, toma aí, qualquer um pode comprar. Você chegava na farmácia, eu quero uma cartela de hemogenin. Ah, claro, meu amigo, tá aqui, beleza. Muito bem, pessoal, história dos anabolizantes. Vocês pedem, vocês gostam. Quando é que surgiu o primeiro anabolizante? Quando é que teve o uso visando performance? Existem shapes que a gente pode ter certeza de que não tem esteroides anabolizantes? Tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então já clica no gostei e se inscreva no canal. Bom, quando a gente fala aqui de esteroides anabolizantes, estamos falando de hormônios sexuais de forma exógena. Por exemplo, uma cópia molecular da testosterona em uma quantidade maior visando a performance. Mas a gente já tem ali estimativas de que na Grécia o pessoal que fazia dos Jogos Olímpicos já buscava alguma forma de doping. Aqui naquela época não tinha intervenção tecnológica, então eles não conseguiam ali colocar testosterona, dianabol e etc. Isso é uma coisa um pouco mais nova, como vocês podem perceber. Mas eles buscavam plantinhas, buscavam coisinhas. Então, historicamente falando, o doping começou lá na Grécia, o pessoal buscando isso. E era engraçado que eles chegavam até a comer os testículos dos animais achando que isso iria melhorar a sua testosterona. Então você vê que eles já tinham entendido de que o hormônio masculino, os testículos, tá tudo ali ligado. Na cultura chinesa também tinha bastante incidência de tentativa de doping com plantas, com testículos de animais, chifre de alce, ossos de tigre. Então eles buscavam, aquilo que fosse mais forte. Vamos tentar agora comer o chifre desse animal aqui, vamos comer o osso do outro, vamos ver o que dá. Não precisa nem falar de que foram tentativas que não tiveram muito sucesso. Beleza, Leandrão, mas quando é que foi que começou esse negócio de hormônio? Que aí a gente sabe que o hormônio funciona. Beleza, é verdade. Inclusive, se você quiser saber o perfil de algum hormônio específico, procura assim, olha, cipionato de testosterona Leandro Twin, boldenona Leandro Twin, masteron Leandro Twin. Eu já fiz o perfil de todos, tá? E se você não quiser procurar hormônios, quiser procurar outra coisa, procure e coloque meu nome na frente no YouTube que você vai encontrar. Pois bem, lá na década de 30, tá? Entre 30 e 35, os cientistas alemães conseguiram sintetizar a testosterona. Ela foi o primeiro esteroide anabolizante criado, tudo partiu dela. Eles olharam o hormônio masculino e falaram, vamos tentar criar. E ali nessa década de 30 a 35, tivemos a criação do nosso primeiro esteroide anabolizante. Então, temos alguns shapes de fisiculturistas antes da década de 30 que a gente pode garantir 100% de que não tinha esteroide anabolizante envolvido na jogada. Como, por exemplo, o fisiculturista Mr. Eggleton, que lá em 1905 exibia um shape bem legal, bem acima do que muitos que fazem a utilização de esteroides anabolizantes hoje, com todo o conhecimento que tem hoje, não chegam aos pés dele. Em 1937, o Charles Atlas também exibia um físico bem legal e, ao que tudo indica, não tinha ainda esteroides anabolizantes, porque a testosterona ainda estava sendo sintetizada, estava sendo testada, então não tinha muita chance de ter chego nele, ainda que já existia. Em 1940, a gente já vê John Green, ou Grimek, como queira chamar, o pessoal abreviava para Green. Você já vê um shape um pouco mais forte, Então, ali estima-se, na década de 40, que começou a utilização dos esteroides anabolizantes. Mas mesmo assim ainda era algo muito remoto, talvez ele estivesse natural, é que ele já exibia um físico muito diferenciado. Então, a gente estima, mas pode ser que não, pode ser que ele ainda seja natural. Já em 1950, o pessoal começou a se interessar mais pelos esteroides anabolizantes. E aí nós tivemos a síntese da metandrostenolona, que é o nosso conhecido Dianabol, a qual em 1958 foi banida. Então quer dizer, a FDA dos Estados Unidos tinha falado, Dianabol beleza, medicamento, pode ficar tranquilo e tá ok. Só que depois, em 1958, ela foi descontinuada. Na década de 50, a FDA começou a especular o Dianabol, a metandrostenolona. E em 1958, ela foi legalizada pela FDA, depois de ser conduzido vários testes e observado um interesse medicinal farmacêutico nela. Curiosamente, na década de 50, 60, 70 e 80, havia uma dúvida se os esteroides anabolizantes realmente funcionavam ou se era um efeito psicológico. Em 1972, teve um estudo onde pegaram um grupo de indivíduos
e falaram que iriam injetar neles esteroides anabolizantes. E eles queriam saber os relatos, qual era a sensação, né? Todos eles praticavam atividade física. Só que aí que tá, foi dado placebo para todos. E todos, sem exceção, melhoraram as suas marcas de força, de ganho de massa muscular. Então você nesse momento percebe de que o esteroide anabolizante, ele realmente tem, hoje você sabe, pessoal, que ele tem um efeito fisiológico, ponto final, você vai evoluir mais rápido com ele. Só que muitas pessoas, quando estão com uma substância, elas pensam assim, vou fazer valer a pena. E se dedica pra caramba em dieta e treino, e às vezes 10 mg de oxandrolona causa um resultado fenomenal. Mas na verdade, aquilo ali quase não mudou nada do natural. Foi porque ela se dedicou. Já entrando aqui na década de 90, em 96, teve um estudo também feito com uma dose maior de testosterona. Para ser mais exato, 600 mg por semana por 10 semanas. E aí ficou evidente, sem nenhum tipo de dúvida, de que a testosterona em quantidades altas tinha uma ligação direta com performance, volume muscular, força, né? Visivelmente você via os resultados. E nessa década de 90 aí, para o pessoal que é mais antigo pode confirmar isso, não tinha esse negócio de precisa de receita e tal, não. Vende aí, toma aí, qualquer um pode comprar. Você chegava na farmácia, eu quero uma cartela de hemogenin. Claro, meu amigo, tá aqui, beleza. Só que, claro, isso começou a ser utilizado de forma indevida. E aí foi caracterizado como um medicamento de uso controlado. Então podemos vender de forma legal, só que precisa ter uma indicação médica. Então quem ferrou tudo foi justamente os marombeiros abusadores. O primeiro caso de doping, né, moderno foi em 1865, mas não foi com esteroides anabolizantes, foi com estimulantes. Então ele tomava muita cafeína, muito café e ia nadar. No século XIX também teve um doping dos ciclistas. Lembra? O ciclista é quem faz muito ciclo? Não, o ciclista é o cara que faz o ciclismo. Perdoe a brincadeira, que porcaria de brincadeira. Mas nesse século XIX tinha bastante incidência disso, onde eles pegavam alguns torrões de açúcar e colocavam cafeína ali. E aí eles falavam, é para dar aquela glicogenada boa, e mandava para dentro, e isso reduzia a dor e a sensação de cansaço, eles tinham mais performance. Agora, saindo um pouquinho da área esportiva, né? Quando os esteroides anabolizantes começaram lá na década de 30, 40, em 41, na Guerra Mundial, como você pode lembrar, o pessoal dava testosterona para os seus soldados porque acreditava que isso os deixava mais eficientes, mais destemidos, e tudo isso é verdade, porque eles aumentavam a sua força, a sua capacidade. A testosterona tende a mexer com o humor, deixando o indivíduo que está com testosterona alta mais confiante, o que, claro, como você pode imaginar, a testosterona baixa tende a deixar a gente depressivo e com menos vigor de vida. Documentado, né? Estima-se que os atletas começaram em 1954 mesmo, tá? Ali é certeza, dali para frente é certeza, principalmente nos Jogos Olímpicos. Só que só em 1972, em Munique, passaram a ser consideradas substâncias banidas. Então dali para frente era doping mesmo, usou, vai cair. Antes não. E no mundo inteiro estava sendo utilizado esteroides anabolizantes. Inclusive, uma pesquisa que foi feita em sigilo, né? Então você vai responder aqui, mas ninguém vai ficar sabendo. Mais de 50% dos atletas que disputavam Olimpíadas falavam que ou estavam tomando esteroides anabolizantes ou já tinham tomado ou não teriam problema em tomar caso isso fosse aumentar a sua performance. E hoje a gente tem bastante estudos de esteroides anabolizantes, né? Derivados de DHT, testosterona e etc. E temos também uma grande preocupação com a utilização para fins estéticos. Inclusive o Conselho, né, Regional de Medicina não indica, não apoia, não incentiva, não coloca na mão do uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Para finalizar a história, a maior incidência de uso de esteroides anabolizantes são de homens de 16 a 34 anos. Esse é o público-alvo do esteroide anabolizante. Porém, nos últimos anos, tá? Agora mais recente mesmo, últimos 5 anos, vem crescendo muito a utilização pelas mulheres e por homens mais velhos visando estética, tá? Não é o uso de esteroide anabolizante por necessidade, e sim o uso sem a mesma. O que é motivo, sim, de preocupação, já que o uso indevido pode causar vários e vários colaterais e danos à saúde. Eu já fiz um vídeo
top 25 erros de ciclo, né? O que o pessoal mais erra em ciclo na minha observação ao longo desse tempo. E eu vou deixar você com esse vídeo para criar alguma consciência, certo? Mas antes, clica no gostei, se inscreva no canal. Os 25 erros que vocês cometem durante um ciclo. E o número 25 é não acompanhar os hematócritos. Não acompanhar esses valores quer dizer de que se tiver muito alto, é recomendado que se faça uma sangria.